Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje, 16 de junho, nosso 12º encontro da disciplina de Investimentos 1. Essa aqui é uma disciplina, eu sempre repito isso, muito útil aí, não só para o curso de Finanças ou de Ciências Atuariais, Administração, Economia, Contabilidade, Secretariado Executivo, mas também para outros cursos, cujos alunos se interessem aí por finanças, não é? E seguindo aí nossa programação de maneira rigorosa, hoje a gente dá sequência ao estudo de métricas estatísticas, descritivas, dos retornos, né, das ações, sempre trabalhando com o padrão ouro, 260 retornos líquidos nominais diários, tá? E, especificamente, depois de termos visto aí uma aula com ganhos médios, acumulados, uma segunda e uma terceira aulas com métricas de risco, seja absolutos, sejam relativos, os riscos. Hoje a gente começa a juntar esses dois elementos de ganhos esperados e risco para poder construir, digamos assim, uma métrica única, risco-retorno, que nessa literatura de finanças se costuma chamar de métrica de performance. Tá certo? Sem mais demoras, os slides da aula de hoje, que já estão disponíveis para você lá no CGA, como sempre. Tá? Já vou iniciar a projeção delas, e como sempre, para melhorar o nosso sinal, o tráfego de informação, vou desligar minha câmera temporariamente para a gente focar nos slides. Tá joia? Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Vamos aqui apresentar. Acho que vocês estão vendo aí a tela direitinho, o áudio está tudo ok. Vamos lá para o slide. Muito bem. Imagino que agora você já esteja vendo aí nosso slide full, né? Muito bem, vamos lá. Gente, nas aulas anteriores, vimos ganho, risco, hoje performance. Já na semana que vem, iremos ver outras métricas, tá? E, na sequência, agregar tudo isso num ranking unificado, tá certo? Que é um ranking normalizado e, ao mesmo tempo, é um ranking personalizado. Você pode fazê-lo como julgar melhor. Para que fique uma aula self-contained, em termos de slide, tá? Aqui todas as fórmulas que você poderia querer rever em termos do cálculo do retorno a partir das cotações de fechamento, end of day, né? Tá joia? Lembrando que a gente vai estar trabalhando com essa aqui, ó, retorno líquido nominal diário. Beleza? Logo na sequência, a gente viu as métricas de ganho. E aí a gente deixou claro que há, sim, dois ganhos em se trabalhar com a média aritmética. A primeira é porque a média aritmética amostral é o melhor estimador não viesado, né? É o melhor estimador do valor esperado para o primeiro dia fora da amostra. Tá? E o segundo ganho é operacional, né? Porque o retorno médio de um portfólio ele pode ser obtido a partir da combinação linear das médias dos ativos que estão dentro do portfólio. Então, é média como função de média. E isso ajuda absurdamente na hora que a gente for montar portfólios. Mas a gente viu que o retorno que, de fato, traduz o que aconteceu naquele período, já que o mundo segue juros compostos, é o retorno geométrico médio. Vimos métricas de risco absoluto. Dizia o padrão clássico em vários fenômenos,
em várias áreas, pega desvios bilaterais em relação à média. Semivariância é o análogo ao desvio padrão sendo unilateral, pegando os desvios apenas à esquerda da média, que estão associados a perdas não esperadas. E o drawdown, que é uma máxima queda acumulada a partir do gráfico de retorno bruto acumulado. As métricas relativas, beta de mercado, é uma métrica de risco sistêmico que mensura uma espécie de associação linear, de reação linear do ativo em relação às oscilações da bolsa, do Ibovespa, no caso, como benchmark de mercado, né? Vimos que acima de 1 você tem um ativo cíclico que segue o mercado e mais volátil que o mercado. Entre 0 e 1, ele é cíclico, porém mais calmo que o mercado, e sendo negativo, ele é um ativo anticíclico, né? O downside risk, que é o análogo à semivariância, uma métrica unilateral, mas que não vai pegar os desvios negativos ou à esquerda em relação à média, mas sim monitorando diariamente o teu benchmark, né? Muito bem. E o Tracking Error Volatility, que é o desvio padrão do Tracking Error, e o Tracking Error nada mais é do que o retorno excedente do teu ativo em relação ao benchmark. Aqui um resumo da amostra, né, que a gente pegou de 18 de maio de 2020 a 14 de maio de 2021, e pegamos aí algumas das ações mais arriscadas com base nessas métricas de risco aí. Note que aí tem Volatility Risk, que é um assunto que a gente ainda vai estudar. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Aqui, MMX, né, mineração, OSX, Nordon, indústrias metalúrgicas, e Karsten, né? Empresas aí de setores distintos. Vamos dar uma olhada aqui no drawdown. Nossa, teve ação que chegou a cair 80% de queda acumulada. A própria Karsten, que é uma empresa bem conhecida, 44% de queda acumulada. Né? Todas elas cíclicas, com a Karsten sendo mais volátil que o mercado, segundo Beta, né? E olha os valores de desvio padrão, de 11% a 24%, quando a Bolsa tem, normalmente, né, a B3, 1,3%, 1,4%, 1,1%. Né? Ou seja, ações realmente muito voláteis. Tá? E aqui a novidade, a aula de hoje propriamente dita, tá? As tais métricas de performance. Pois bem, meus caros, pois bem. Vamos começar pelo começo, vamos começar pela mais antiga, o famoso índice de Sharpe, que é reportado nessa literatura pela primeira vez, de maneira mais formal, mais didática, num paper do monetarista Tobin, do macroeconomista Tobin, né? Em 1958. Tá? Esse elemento, o índice de Sharpe, ele vai ser muito útil quando a gente for ver aí a modelagem de preferência do investidor, seguindo o Journal of Finance, volume 7, de 1952, do Markowitz, né, fruto de sua tese, mas ele vai ser mais explorado no livro do Markowitz, em 59, porque, como eu falei, essa métrica de performance, o índice de Sharpe, ela é, digamos assim, associada mais ao Tobin, em 58. Implicitamente, ela está lá no Markowitz 52, mas de maneira mais formal, explícita,
didática em 58. Olha, o que é o índice de Sharpe, meus queridos, de um retorno de uma ação I, tá? Que tem aí uma série temporal descrita por RIT. Ai, saúde para mim, né? Me desculpem. Então, vamos lá. Você tem aí uma série temporal com 260 observações, tirou a média aritmética do RI, é o RI barra, que está aí no numerador, menos o risk-free rate. O risk-free rate, seja poupança ou Selic, tem que ser diarizado, tá? Porque tu está trabalhando com uma série diária. Não comete esse erro de tacar aí uma média diária do teu ativo, dividido pelo desvio padrão da série diária do retorno do teu ativo, menos, no numerador, uma poupança mensal, uma Selic anual. Tá? Padrão ouro, na minha opinião, poupança. Tá? É poupança que tem que entrar por várias razões que vão ficar mais claras quando a gente evoluir na disciplina. Tá? Note que é uma métrica muito simples depois que está calculada a média, o desvio, e todas elas vão ser muito simples. Não tem mistério nenhum. Nenhum, em absoluto, assim. E todas têm a mesma lógica. No numerador, uma espécie, com a exceção do M2 de Modigliani Miller, que é a última lá, penúltima. Todas elas, tá, vão colocar no numerador uma espécie de ganho esperado, excedente ou não, em relação ao risk-free ou em relação ao benchmark. E no denominador, a métrica de risco, seja ela qual for, o que nos sugere que quanto maior a performance, melhor. Eu não posso dizer se, comparando dois ativos A e B, um tem maior performance que outro, olhando só para a métrica de performance, eu não sei se é porque tem maior ganho esperado ou menor risco. Tá? Mas o que importa é que quanto maior a performance, melhor esta razão. Né? E essa é uma razão boa, uma razão quanto maior, melhor. Tá? É a mesma lógica para todas as métricas de performance. Em 1965, tem um paper do Traynor, todos esses papers clássicos estão aí à disposição de vocês. E esse paper clássico do Traynor nos sugere que a métrica deva ser parecida com a de Sharpe, mesmo numerador, média menos risk-free, só que agora dividido pelo beta de mercado. Ok? Muito bem. O índice de Sortino, o que eu mais gosto, pessoalmente, tá? Do paper do Rob, em 86, ele vai mudar, porque no numerador o retorno excedente em relação ao benchmark e no denominador o downside risk com relação ao mesmo benchmark, claro. Isso aqui é a métrica que eu mais gosto, porque eu realmente gosto muito da ideia, da concepção de se bater o Ibovespa. O índice de Kalmar, desculpa, há ainda uma variação do índice de Sortino, mas eu confesso que eu não sei associado aqui contribuição, aqui trabalho de paper, que explora no numerador o retorno excedente em relação à poupança e no denominador coloca a semivariância. Tá? Então, é muito parecido com o índice de Sharpe, por exemplo. A diferença é tira o desvio e coloca a semivariância. Já vi em algumas contribuições isso também ser chamado de índice de Sortino. Uma adaptação do índice de Sortino. Tá? Como eu também sou um grande fã de semivariância, eu acabo calculando também esse índice de Sortino baseado na semivariância. O índice de Kalmar, do Young 91, vai usar no numerador o clássico, retorno, o prêmio de risco, né, em relação, claro, ao risk-free, a poupança, e no denominador, diferentemente do Sharpe e do Traynor, vai usar o drawdown, tá, que é aquela queda acumulada, máxima queda acumulada.
O Information Ratio, muito comum no mercado financeiro europeu de fundos de investimentos, vai fazer uso no numerador da média do tracking error. Olha, o tracking error é o teu retorno excedente em relação ao teu benchmark. É como se fosse o teu ativo menos a bolsa, o teu ativo menos o CDI, o teu ativo menos poupança, ou qualquer que seja o teu benchmark. Então, é a média desse retorno excedente em relação ao benchmark. E, claro, no denominador, o desvio padrão do tracking error, o tracking error volatility, que a gente aprendeu. Ou seja, é a média dividida pelo desvio do tracking error. E o tracking error é o retorno excedente em relação ao benchmark que você está usando. O M2 de Modigliani-Miller é um produto do índice de Sharpe pelo desvio padrão do benchmark, mais o risk-free. Tá? Eu cito, bem usado também em alguns mercados financeiros mais desenvolvidos, mas eu confesso que é das métricas a que eu menos gosto, ou a que eu tenho, talvez, maior dificuldade de interpretar. Mas como é muito fácil calcular, e ela tem, claro, sua utilidade, cá está ela aí conosco. O alfa de Jensen é o intercepto da regressão do CAPM. Eu antecipo aqui que vai ter essa métrica de performance. Ela até está no nosso gabarito, salvo melhor juízo, mas a gente não vai aprender a calcular aqui. Por quê? O beta de mercado a gente aprendeu na aula passada, porque ela tem uma forma matricial, linear, fechada, né? Com a variância sobre variância. E, na maioria esmagadora dos ativos, esse beta, que é um parâmetro, quando você estimar da maneira correta a regressão do CAPM, esse beta vai ser significativo a 5% para a maioria esmagadora das ações. É raro um beta estatisticamente nulo. Então, eu me sinto confortável para, mesmo sem te ensinar a regressão ou o modelo, que é objeto de estudo de investimento, os dois, que é quando a gente estuda modelos de apressamento de ativos, eu me sinto confortável em te trazer o beta, porque é uma fórmula estatísticazinha, fechada, que eu sei que é não só matematicamente, como estatisticamente diferente de zero. O mesmo não é verdade para o alfa. Se a gente estimar o CAPM para 200 ações, eu ousaria dizer que, normalmente, menos de 10 delas vão ter alfa diferente de zero, estatisticamente falando. Aí não dá para forçar a barra e calcular o alfa, o que é possível, apenas matematicamente, usando, né, a variância, não dá. É possível, claro, melhor dizendo. Mas aí eu não me sinto confortável, porque você vai calcular uma métrica de performance, acreditar nela, e depois vai perceber que, estatisticamente, ela é zero para a maioria dos ativos. Então, te antecipo que é uma métrica de performance, te antecipo que é importante, que a gente vai aprender a calcular, mas não agora. Tem que ficar um pouco mais com o papai e aprender investimentos. E aqui, um exercíciozinho de casa para vocês. Calcular as métricas de ganho, risco absoluto, risco relativo e performance para 255 ações. Tem dificuldade? Olha, tem não, né? Dificuldade nenhuma. Por que não tem dificuldade? Olha, a minha leitura é que não há dificuldade porque você já aprendeu, ou deveria ter aprendido, até a aula passada, a calcular todas as métricas de ganho, que, por sinal, para cá você só precisa de uma, média aritmética. E você já aprendeu a calcular as métricas de risco, que são 6 ao todo. E te mostrei o gabarito para todas elas. Tem o gabarito já das performances também. E tem, claro, nos 2 vídeos das aulas de risco,
como é que você calcula no Excel cada uma dessas 6 métricas de risco. E aí, ficar olhando para a fórmula do índice de Sharpe, do Tobin de 68, a fórmula do índice de Traynor, ou de Sortino, ou de Kalman, ou M2, o Information Ratio. Pelo amor de Deus. E fazer isso no Excel é muito cara crachá. É muito, muito trivial. Tá? Mas eu vou partilhar aqui com você, claro, a nossa tela. Mais uma vez, vou desligar minha câmera temporariamente. Acho que é aqui, né? Maravilha. Tá aqui, né? Estatísticas, né? Olha, o que é que você percebe aqui, né? Para a Ambev, né? A gente já tinha brincado um pouco com ela, né? Média, mínimo, máximo acumulado, que é o objeto, algumas aulas aí para trás. As 6 métricas de risco, até botei Value Risk, que a gente ainda não aprendeu, vai ser no final da disciplina, porque é uma métrica mais de gestão de risco, tá? Mas temos aí calculado o desvio, semivariância, drawdown, downside, tracking error e beta de mercado. Lembrando que beta de mercado não é uma métrica que se deva reportar em percentual, e que as métricas, tá, de performance. Sharpe, Sortino usando semivariância, cuidado com isso aqui, tá? É a mesma coisa do índice de Sharpe, por exemplo, só trocando o desvio pela semivariância, tá? Índice de Sortino, com base no downside risk, o original, Traynor, Kalman, Information Ratio, M2 de Modigliani Miller e o alfa de Jensen, que, por enquanto, ainda não dá para vocês aprenderem só em investimentos 2. Finalizo mostrando que a ordem de grandeza desses caras é muito diferente entre si. O Modigliani Miller, que tem 0,0018, para o índice de Sortino, que é quase 0,18, ou seja, quase 100 vezes mais, tá? Do que o M2. E a gente vai aprender nas próximas aulas como agregar, por exemplo, para um mesmo ativo, tantos valores, tantas métricas de performance, de forma que, ao final das contas, a gente chegue num único valor, uma nota final, global, para cada ativo. Considerando, claro, que são métricas muito distintas entre si, que têm ordens de grandeza muito distintas entre si. Portanto, não dá simplesmente para sair somando as 8 métricas, por exemplo, e dividindo por 8. Não façam isso. Mas não precisa se preocupar. Isso ainda não é objeto. Ai, desculpa. Eu estava mostrando a planilha sem estar partilhada, né? Meu Deus. Já mostro ela aqui de novo, tá? Então, vamos lá. Acho que agora sim, né? Eu falava aqui da Ambev, tá? E a gente já tinha calculado as métricas de média, todas as métricas de risco, inclusive o Value Risk, que é o objeto do final do curso. E aqui eu estava mostrando, tá? As métricas de performance, né? E aí eu finalizava dizendo que elas têm ordem de grandeza muito diferentes, né? O M2 aqui desse primeiro ativo é 0,0018 e a semivariância dele com base
o sortindo, desculpa, com base nessa invariância, 0,18 quase, 100 vezes mais. E que a gente vai aprender no futuro como é que a gente agrega todas as métricas de performance, considerando o fato de que ela tem ordens de grandezas muito diferentes, mesmo para um ativo, como é que a gente faz isso para que a gente tenha uma nota final global para cada ativo e assim possa ranquear todos os ativos. Ou seja, a gente pega o retorno de um ativo, né? Deixa eu parar aqui a apresentação agora. Vou voltar com a minha câmera. A gente pega a série de preços de um ativo, traz isso para o Excel, qualquer que seja o editor de planilhas, aprende a calcular o retorno ajustado, tudo bonitinho. A partir dele, calcula dezenas, ao todo serão mais de 20 métricas, de estatística descritiva a partir dessa série temporal de retorno líquido nominal diário, 260 observações, e depois tem que começar a reempacotar isso, juntar para sumarizar, para ter uma nota global para cada ativo. Lembrando que é uma forma de você fazer. E que além desse ranking, que é o que dá mais trabalho, fazer a primeira vez, depois está automatizado, não dá mais trabalho algum, a gente ainda leva em consideração outras coisas para montar portfólio, né? Recuperação judicial, composição de board, notícias macroeconômicas, o próprio aspecto de convergência visual, um ranking só de risco, enfim, diversificação setorial, né? Ou seja, um portfólio que pode até dar errado, mas ele é muito bem montado, de forma que ele é feito para dar certo, de forma que ele vence, sim, na maioria das vezes, o Ibovespa e tantos outros fundos de investimentos e tantos outros benchmarks. Tá joia? Meus queridos, eu vou me despedindo por aqui, desejando que Deus continue nos abençoando sempre, e até semana que vem, hein? Vou encerrando aqui a nossa gravação. Até mais, gente. Tchau, tchau.